Olá, terceiro ano! Hoje eu vim aqui mais uma vez para trazer a correção da atividade de ciências para vocês. Essa semana, em todas as outras disciplinas, a gente trabalhou o texto Sanduíche da Maricota, que era uma galinha que estava ali tentando preparar o seu alimento, mas sempre chegava um coleguinho, um amiguinho, um animalzinho ali para estar dando palpite de como ela deveria se alimentar. E vocês? Vocês sabem a importância da alimentação em nossa vida, em nossas vidas? Olha só, por que devemos nos alimentar? Então, nós aprendemos ali em ciências que os alimentos fornecem o quê? Energia para o nosso corpo. Então, a gente brinca, quando a gente estuda, em todas as atividades que a gente pratica durante o dia, a gente gasta muita energia. Então, nós precisamos nos alimentar para estar fornecendo energia para o nosso corpo, né? É por isso que nós devemos sempre, além de nos alimentar corretamente, ter uma alimentação saudável. E como que nós podemos fazer isso? Não importa a quantidade, nós não devemos nos alimentar muito, mas sim nós devemos nos preocupar com a qualidade dos nossos alimentos. Não ficar um período muito longo sem nos alimentar. O ideal é que nós nos alimentamos de 3 em 3 horas, para não ficar um período muito longo sem nos alimentar. E aí quando a gente for comer, a gente faz aquele pratão e come muito, né? Isso não é correto. Então nós temos que balancear toda a nossa alimentação durante o dia. E como fazer a escolha dos alimentos? Foi por isso que a tia Uci, lá naquele texto que vocês leram, apresentou para vocês a pirâmide alimentar. Então, o papel da pirâmide alimentar é mostrar quais alimentos nós devemos consumir e a quantidade de cada um que nós devemos consumir durante o dia, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade? Nossa primeira atividade foi: faça uma pirâmide alimentar em seu caderno como modelo abaixo. Então, eu dei um modelo de uma pirâmide alimentar, né? Dividida em 8 partes. Desenhe os alimentos do sanduíche da maricota no lugar correto. Então, o que eu tinha lá no sanduíche da maricota, da galinha maricota? Pão, banana, mel, queijo, milho, ovo, quirera. A quirera é a canjiquinha, né? Deixa eu te escrever aqui. Canjiquinha. E a sardinha. Então, gente, o pão, ele fica na base da pirâmide. Então, eu tenho que vir aqui e desenhar o pão aqui, ó. Que são os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, são os alimentos que ficam na base da pirâmide. E depois eu tenho a banana. A banana é o quê? É uma fruta. Qual é a quantidade de fruta que eu devo consumir durante o dia? Então, as frutas eu posso consumir até 3 porções. Então, o ideal seria o quê? Depois das refeições, né? Eu comer uma frutinha de sobremesa. Então, as frutas, elas ficam nesse grupo aqui e eu posso estar consumindo até 3 porções ao dia. O mel. Depois eu tenho o mel. O mel, ele fica bem no alto da minha pirâmide, no lugar dos doces. E aqui, ó, o ideal é que a gente possa evitar, né? Comer muitos doces. Então, se você for comer, então coma uma porção, não vai comer muito, né? Então, o mel vai ficar nessa parte de cima da pirâmide, tá bom? Então, quanto mais é subindo, menores ficam as porções de alimento. Depois eu tenho o queijo. O queijo fica aqui nesse grupo aqui, ó. O queijo também fica, eu posso estar me alimentando de até 3 porções ao dia, não mais que isso, tá? O milho, ele fica bem aqui na base da pirâmide também. O ovo fica aqui nesse grupo aqui do meio aqui, ó, junto com as carnes, que deve ser consumido o quê? Uma porção, tá?
E depois eu tenho a canjiquinha, a quirera. Então a tia fez um pratinho aqui, ó. Fez um monte de canjiquinha. E também fica na base da pirâmide. E depois eu tenho a sardinha, que também fica aqui nesse grupo aqui com ovo, né? Que são as carnes e os ovos. E o peixe é um tipo de uma carne. Então ele fica aqui junto com o ovo aqui nesse grupo aqui, tá bom? Então a pirâmide de vocês vai ter que ficar desse modelo aqui, tá bom? Usem a criatividade de vocês e façam uns desenhos bem bonitos, tá bom? Número 2. De acordo com a pirâmide alimentar acima, você acha que Maricota está fazendo uma alimentação saudável? Por quê? Olha só. Vocês acham, olhando essa pirâmide alimentar aqui, ela foi fazer o quê? Um sanduíche. Ela está fazendo uma alimentação correta? Sim, pois ela se alimenta mais com os alimentos que estão na base da pirâmide, que são os alimentos que nós devemos consumir em maior quantidade do que os alimentos que estão lá em cima. Então, esses alimentos aqui são os alimentos ricos em proteínas, vitaminas, que vai dar força, né? Que vai dar energia para galinha maricota, tá bom? Mais uma atividade. Vamos para a nossa terceira atividade? A nossa terceira atividade, então, eu dei um jogo online para vocês estarem aprendendo um pouquinho mais sobre a pirâmide. Então, era só vir aqui, nesse link aqui, né? Copiar ele, colocar no Google, que abriu esse jogo aqui. Então, você apertaria aqui, né? Em jogar. Então, iria aparecer essa pirâmide. E aqui eu tenho os alimentos, ó. Clique no grupo, certo, do alimento na pirâmide. Então, a pizza. A pizza, ela iria em qual lugar aqui da minha pirâmide? Então, eu colocaria essa pizza aqui, né? Aqui é onde está em gordura, porque a pizza ela é muito rica em gordura, não é? Então, ó, acertou. Então, outro alimento. Vamos ver qual que vai aparecer. Então, era só você vir aqui e apertar em continuar. O achocolatado é um alimento que a gente deve consumir em poucas quantidades ou então nem consumir, né? Então, ó, tem muito açúcar. Então, ele vem aqui para cima da nossa pirâmide, que é o lugar onde ficam os alimentos que a gente deve consumir em pouca quantidade, tá bom? E assim vocês aprenderiam muito mais sobre a nossa pirâmide alimentar. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as atividades da semana e não esqueçam, mantenham sempre uma alimentação adequada para que seu corpo esteja sempre saudável. Um beijo grande e fiquem com Deus.